O convento das Irmãs de Sião foi fundado por um judeu convertido, o padre Ratisbonne. Entre 1931 e 1937, a Madre Godeleze e o padre Vicente, da Escola Bíblica de Jerusalém, escavaram o lugar e descobriram o pavimento em questão. Recentemente, arqueólogos ingleses e o professor judeu Kaufmann levantaram uma terceira hipótese. O Lithostratus poder datar do ano 135 d.C. do tempo de Adriano. N. Do M. Algumas das enormes e desgastadas pedras, estriadas, para evitar que os cavalos escorregassem, eram parecidas com as de calcário duro que eu vira e pisará no pátio central da Fortaleza Antônia. O esmero das religiosas responsáveis pelo Lithostratus e a passagem dos séculos tinham-nas transformado em parte, emprestando-lhes um brilho especial. Mas aquele pavimento não correspondia ao do grande pátio empedrado, à base de seixos rolados, e situado no setor norte da fortaleza, onde se juntara a multidão na manhã de Sexta-feira Santa. Só o empedrado do terraço em frente do terreiro, onde se deu o debate entre Pôncio Pilatos e os sacerdotes judeus, tinha alguma semelhança com o que agora estava diante de mim. A bem da verdade, João o Evangelista não cometeu nenhum erro ao comentar que o mestre fora levado ante Pilatos no tribunal, no lugar chamado Lithostratus. O que pode ser um erro imperdoável é associar este pavimento do convento das Irmãs de Sião com o tribunal onde se sentava o procurador romano. A prova, à margem do meu próprio testemunho, e que os exegetas e arqueólogos bíblicos deviam ter em conta, está gravada em algumas daquelas pedras. Nelas se pôde ver um conjunto de riscos, traçados por espadas ou objetos pontiagudos, que todos os especialistas identificaram como uma espécie de jogo da macaca ou jogo do círculo, citado por Plauto, e que era muito apreciado pelos legionários romanos. Como já referi noutra parte do meu diário, sobre uma das lajes do pátio central pude observar um círculo e uma linha sinuosa que passava entre várias figuras, uma coroa real e um B. Os soldados, um após outro, lançavam 4 dados marcados com letras e números, cantando jogadas que identificavam como jogada de Alexandre, de Dário, de Efebo, ou, a que rematava a partida, do rei. Logicamente, um divertimento desta natureza, que obrigava a marcar e a danificar o empedrado, dificilmente teria como cenário um lugar tão solene como o Lithostratus, onde Pôncio ditava a justiça. Mas sim, em contrapartida, no pátio com arcadas do quartel romano, ponto de encontro dos homens dispensados do serviço, e onde não se realizavam muitos atos oficiais. Quando me preparava para sair da câmara, o sussurro de outro guia turístico, comentando as minúcias e os pormenores do jogo do rei, deteve-me. Segundo a tradição, explicou o hebreu, se um réu aceitava jogar e ganhava, podia salvar a vida. No caso de Jesus, concluiu o bom homem com um sorriso, os legionários romanos não aceitaram porque sabiam que o Galileu podia ganhar. Um pouco reconfortado pela ingenuidade daquele guia, deixei para trás o convento das Irmãs de Sião e entrei na chamada, pelos cristãos, Via Dolorosa, Tário A1, Mujahideen, que faz parte de um intrincado labirinto de vielas estreitas, mal cheirosas e, por vezes, cobertas, em pleno mercado oriental. Tal como na Jerusalém do ano 30, aquele setor hoje ocupado pelos muçulmanos, conservava ainda alguma semelhança com o que eu tinha conhecido. Passadiços e ruas, qual delas a mais apertada, e na maioria dos casos precariamente empedradas, percorridas por valetas pestilentas e, de ambos os lados, um sem-fim de barracas de feira e diminutos estabelecimentos infestados onde se cozinhava, se vendia e comercializava de tudo. Confuso, abrindo caminho com dificuldade entre aquela mar humana mistura de turistas, árabes puxando asnos carregados de volumosos fardos, mulheres de rosto coberto com véus e equilibrando grandes cantaros de barro na cabeça, religiosos de todas as confissões e um ou outro rabino apressado, exibindo as suas tradicionais vestes. Levita comprida e negra como a noite e chapéu de abas largas de veludo igualmente azeviche, barbas longas e suíças encaracoladas caindo das têmporas. Finalmente consegui chegar a outro dos santuários da cidade velha. Sem dúvida, o mais santo para o cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro.
Não foi fácil desembaraçar-me da criançada, que, desde o instante em que pisei a suposta Via Dolorosa, praticamente assaltou os transeuntes estrangeiros ou com aspecto de turistas, impingindo-lhes todo tipo de mercadorias. Lembro-me com tristeza de numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, durante um treino, ter passado por acaso na Via Dolorosa quando havia uma procissão tradicional organizada todas as semanas pelos padres franciscanos. Aquele espetáculo comoveu-me. Enquanto os religiosos e fiéis avançavam lenta e pausadamente pelas ruas, ora de joelhos, ora carregando grandes cruzes, os donos das lojas, de um lado e do outro, continuavam a apregoar os seus produtos e souvenirs, alheios a tudo aquilo e sem menor respeito para com aqueles devotos cristãos. Mas aquele descarado e irritante negócio fica obscurecido perante o que, para mim, constitui uma das mais negras e frias afrontas que se possa conceber num lugar tão sagrado e especial como o Santo Sepulcro. Agora me interrogo se não deveria ter omitido estas experiências nada edificantes. Mas eu tenho que ser fiel aos meus próprios sentimentos e absolutamente claro e sincero. De fato, também não tem maior transcendência que a rocha do Gólgota, quase oculta sob a basílica do chamado Santo Sepulcro, estivesse ou não uns metros mais a norte ou a sul da sua atual e suposta localização. O que interessa é ter sido este o lugar real e concreto onde se desenrolaram as dramáticas horas finais do Nazareno. Nem mesmo a circunstância de o túmulo de Cristo ter sido marcado pela religião e pelas tradições a tão pouca distância do lugar da execução deveria levantar qualquer problema. Como também expliquei, a propriedade de José de Arimateia, uma pequena quinta de retiro e repouso, ficava relativamente afastada do Gólgota. Não era habitual, nem lógico, que este tipo de propriedade se situasse praticamente ao lado de um lugar tão tétrico como o das execuções públicas. Depois do meu regresso da Jerusalém do ano 30, e após consultar mapas e percorrer a zona, estou convencido de que a gruta que abrigou o cadáver de Jesus se encontra em algum lugar da ponta nordeste do atual bairro Árabe. Concretamente, entre a igreja de Santa Ana e o Museu Rockefeller. Este último, fora do bairro Árabe. Talvez algum dia, se fizerem escavações nesse setor, o mundo possa descobri-lo. Digo suposta Via Dolorosa porque, como já disse em páginas anteriores deste diário, o caminho que Jesus de Nazaré seguiu desde o interior da Fortaleza Antônia até o Gólgota, na manhã de sexta-feira, 7 de abril do ano 30, não foi o que tradicionalmente os cristãos veneram. As circunstâncias políticas, como já expliquei, aconselhavam que o oficial romano escolhesse outra via, a que ia pelo exterior da muralha norte da Jerusalém daquele tempo. Como aconteceu com outros lugares santos, a tradição não foi muito feliz no momento de fixar com exatidão onde ocorreram tão importantes acontecimentos. O que realmente me pareceu indigno do lugar que se pretende venerar foi o fato que tive de viver naquela manhã agitada. Durante um bom bocado errei pelas escuras e sobrecarregadas capelas, absurdamente divididas entre gregos ortodoxos e católicos romanos, descendo até uma das criptas onde, segundo a tradição, Santa Helena encontrou as 3 cruzes, atiradas para uma espécie de lixeira pelos soldados romanos, depois de concluídas as crucificações. Noutra das dependências voltei a encontrar-me com a coluna da flagelação. Um delicado e caro pilar de mármore vermelho de uns 50 centímetros de altura e com um fino pedestal. Não pude deixar de sorrir. Aquela espécie de pedra milenária jamais poderia ter sido utilizada para amarrar cavalos. Era demasiado cara e delicada. O atual caráter pitoresco dos chamados lugares santos chega ao extremo de, um pouco a norte da porta de Damasco, o visitante poder encontrar outro Gólgota. Tudo começou a partir do ano 1883, quando o general britânico C. Gordon associou um montículo ali existente com a forma de uma caveira. A existência, na rocha, de um túmulo do século contribuiu, e de que maneira? Para dividir as opiniões. Em 1892, a Sociedade do Jardim do Túmulo comprou um lugar, sendo desde então visitado por numerosos peregrinos. Pessoalmente não compartilho do critério do bom general inglês.
Entre outras razões, porque a citada porta de Damasco e a muralha na qual se encontra não existiam no tempo de Cristo. O verdadeiro Gólgota ficava muito mais perto, nas proximidades da porta de Efraim. N. Do M2 a atual Igreja do Santo Sepulcro, construída em grande parte pelos cruzados no ano 1149. Pertence a 6 confissões religiosas diferentes, de acordo com um status quo decretado em 1082 pelos turcos, perante as constantes brigas e autênticas batalhas campais que travavam, e ainda travam, os diferentes credos que a têm em propriedade. O que realmente o Gólgota, ou Calvário, está ocupado por 2 capelas que pertencem às seitas mais prósperas e poderosas, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. A primeira, a grega, ocupa o lugar onde se supõe que Cristo foi crucificado. A católica corresponde, segundo a tradição, ao lugar onde Jesus foi despojado das suas vestes. Quase 1/3 das fundações das 2 capelas assentam sobre a rocha do Gólgota propriamente dita. Só uma pequena parte da mesma pode ser observada sob o altar dedicado a Nossa Senhora das Dores, assim como na parte inferior de outra capela, a de Adão. Do M3 esta tradição tem pouco fundamento. A realidade que os legionários romanos não costumavam deitar fora as cruzes das execuções. Mais ainda, o madeiro vertical, ou estipe, permanecia espetado no chão. As peripécias desta atormentada igreja remontam ao século IV. No ano 324, quando foi construída pela primeira vez, ficou quase no centro do que era então a Jerusalém amuralhada. Segundo todos os vestígios arqueológicos, cerca de 11 anos depois da morte de Cristo, ano 30, o Gólgota já ficava dentro da cidade, por causa da muralha construída por Herodes Agripa no ano 44.